dia, meu irmão, minha irmã. Como tá as coisas por aí? Aqui tá tudo ótimo, graças a Deus. Ô, maravilha. Nada como um cafezinho quentinho, hein? Coisa boa demais. Eu não sei se alguma vez você já parou para prestar atenção nos seus pensamentos. Eu conheço muita gente que eu acho que nunca fez isso na vida. Mas dê essa oportunidade a você agora, nesse instante. Perceba que entre um pensamento e o outro, existe um espaço de silêncio. E é ali, nesse espaço, que Deus costuma falar mais alto ao seu coração. Nós vivemos numa sociedade que adora glorificar o estresse, a tensão, como se fosse sinal de vitória, de sucesso. O esforço excessivo, a ansiedade pelo futuro e a cobrança constante, hoje em dia parece que são medalhas de honra. Na realidade, medalhas olímpicas, não é? Você tem que acordar às 4 da manhã, trabalhar 20 horas por dia e tudo mais. Mas será mesmo que Deus nos chama a esse caminho de exaustão? A vida abundante prometida por Cristo não se manifesta no peso insuportável da sobrecarga, mas na leveza da graça, não é? O mito da realização através de tensão, ele se revela em muitas áreas da nossa vida. No trabalho, por exemplo, os funcionários se esgotam, acreditando que somente a competição feroz, o matar um leão por dia, vai trazer o sucesso. Em famílias, pais e filhos se cobram tanto que a convivência ela vira um campo de batalha. Até mesmo em relacionamentos amorosos, a ansiedade para dar certo o relacionamento destrói a paz que deveria existir entre o casal. A crença de que precisamos viver sob pressão para conquistar, isso nos rouba a alegria do presente, nos tira a paz de estar presente com Deus. A palavra nos ensina que o verdadeiro descanso não vem do controle, não vem da força humana, mas da confiança em Deus. Quando nós agimos a partir da presença do Espírito Santo, os nossos atos, eles fluem com naturalidade. A meta que você tem na vida não é que ela vai desaparecer, mas ela vai deixar de ser uma obsessão. Não é mais um peso, um fardo que você tem que carregar todo dia, mas a meta se torna uma direção, um caminho ao qual você tem que caminhar. O cristão entende que não precisa se definir pela atenção. Ele pode trabalhar, ele pode sonhar, ele pode realizar, mas sempre enraizado na paz de Cristo. Pense numa dona de casa que passa o dia inteiro tentando dar conta de tudo. Cuidar dos filhos, manter a casa em ordem, fazer comida. Ela quer agradar a todo mundo. No fim do dia, ela se sente exausta, ela se sente frustrada e sem alegria. Mas se ela aprende a entregar cada tarefa do seu dia em oração, ela percebe que não está sozinha. As mesmas tarefas permanecem, mas a paz interior muda a forma de viver. Já não é mais tensão, é serviço em amor. A vida abundante
não é ausência de esforço, mas é ausência de peso. É fazer o que deve ser feito sem perder a sua paz. É entender que cada conquista verdadeira nasce não do desespero, da ansiedade, da loucura, do corre-corre da vida, mas da confiança no Deus que sustenta todas as coisas. Todas as coisas. Eu sei que é difícil pensar nisso, mas Deus sustenta todas as coisas. Todas, 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 todas. O que você imaginar, Deus. Não cai uma folha da árvore ou um fio de cabelo sem que seja a vontade de Deus. A realização em Cristo não cobra a alma, ela liberta a alma. Existe uma diferença profunda entre agir movido pela ansiedade e agir guiado pela presença de Deus. A ansiedade, ela transforma cada tarefa em uma corrida, cada desafio em uma ameaça, cada meta cada meta vira um peso gigantesco que você carrega nas suas costas. Aquela mochila pesada, né, meu amigo, minha amiga. O coração fica inquieto, a mente imagina os fracassos. E até as conquistas, elas meio que acabam se tornando coisas amargas. Porque o esforço foi alimentado pelo medo. Mas a ação em Cristo, ela é totalmente diferente. Ela nasce da confiança. Ela é fruto da paz que o Espírito Santo gera dentro de nós. A ansiedade, ela distorce a visão. Ela é como numa família, quando uma simples conversa se transforma em discussão, porque alguém já chega carregado de pressa, de tensão, de correria. Ou então no trabalho, quando um funcionário com medo de errar acaba se sobrecarregando tanto que ele perde a clareza e comete exatamente o erro que ele tinha medo de cometer. Quando nós agimos sob esse estado, não é o Espírito de Deus que está conduzindo a nossa vida, é o medo. A presença de Deus, porém, a presença de Deus traz serenidade. A alma que descansa no Senhor, ela enxerga o que precisa ser feito sem drama. Tem que ser feito? Eu vou fazer. Ela não fica se projetando naqueles cenários de fracasso, naquelas situações, isso não vai dar certo, isso, aquilo. E ela começa a dar o próximo passo com fé. O esforço, ele continua existindo, óbvio, né? Vai ter que ser feito, alguém tem que fazer. Mas já não é um peso. É como um agricultor que, em vez de ficar ansiando pela colheita, ele foca em regar a planta hoje. O que mais ele poderia fazer? A tarefa é a mesma, mas o coração está em paz. Nós podemos sonhar, nós podemos planejar, nós podemos agir, mas nós precisamos sempre perguntar: qual é a fonte da minha ação? Ela vem da insegurança ou da plenitude em Cristo? Eu estou tentando compensar minha falta ou expressar a graça que eu já recebi? Quando a ação nasce da confiança em Deus, até os maiores desafios se tornam leves, porque nós sabemos que não estamos sozinhos. Eu tenho certeza que
você já teve uma lista grande de tarefas para realizar. O impulso natural, normalmente, seria entrar em desespero, perder o foco e tentar resolver tudo ao mesmo tempo. Mas, ao você entregar a agenda da sua vida a Deus, você aprende a organizar, a priorizar, a avançar com calma. O que antes era um motivo de angústia vai se tornar uma oportunidade de aprendizado na sua vida. O corpo pode se cansar, mas a sua alma permanece em descanso. Agir sem ansiedade não significa simplesmente cruzar os braços e ficar esperando literalmente as coisas caírem do céu. Mas agir sem a ansiedade significa viver cada passo da sua vida como uma oferta de Deus. A vida em Cristo não é uma corrida desesperada, mas uma caminhada firme. A cada dia, a cada decisão, nós podemos dizer: Senhor, guia a minha ação. E assim o que antes era fardo se torna leve. Porque tudo é feito na confiança de que o Criador tem cuidado de nós. Bom dia, meu irmão, minha irmã, como vocês estão hoje? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Outra coisa boa! Eu tenho certeza que você nem sempre entende o que acontece na sua vida, mas cada instante da sua vida guarda um convite para nós estarmos mais presentes. E estar mais presente significa estar mais próximo de Deus. Há uma crença comum de que a felicidade só vai vir quando algo você conquistar no futuro. A mente gosta de prometer paz quando alguma meta é alcançada. Mas assim que nós chegamos lá, ela simplesmente cria outra meta. Quando a gente bater a meta, a gente dobra a meta. A vida se torna uma eterna corrida sem chegada. O coração vive esperando o amanhã e ele se esquece de que o único tempo em que Deus age na nossa vida é no presente. O agora é o lugar onde a graça de Deus acontece. É no hoje que Deus nos sustenta e é no instante atual que a nossa fé se manifesta. Todo objetivo pode estar no futuro, mas toda ação que nos leva a ele acontece no presente, acontece agora. E se nós perdermos o agora, nós perdemos a oportunidade de viver em plenitude. Imagine um pai de família que sonha em dar uma vida melhor para os seus filhos e trabalha incansavelmente. Mas, de tão focado no futuro, ele não percebe que já está perdendo os pequenos momentos com seus filhos. O jantar em conjunto, a conversa antes de dormir, a alegria de brincar. O sonho do amanhã esconde a graça de hoje. Quando ele, um belo dia, se dá conta disso, ele aprende a viver cada instante como um presente de Deus. Viver o agora não significa abandonar seus sonhos ou deixar de planejar, mas significa mudar a qualidade da sua atenção.
Em vez de sentir ansiedade, sentir paz. Em vez de ter controle, ter confiança. Em vez de buscar fora, no mundão aí, reconhecer que Cristo já está dentro de você. O agora, quando é vivido em Cristo, ele deixa de ser uma ponte para o futuro e ele se torna um encontro com a eternidade. Quanto mais permanecemos na presença de Deus no hoje, no agora, nesse instante, agora que você está me ouvindo aí, mais eficazes nós nos tornamos. O agora é completo porque nele Cristo se revela. Ele é o maná que sustenta a cada dia. Nós não precisamos adiar a alegria para quando a meta for alcançada. Nós já podemos experimentá-la no presente porque o Senhor está conosco agora. Um dos maiores geradores de estresse na nossa vida é a falsa crença de que nós precisamos controlar tudo. Nós precisamos controlar as pessoas, controlar as circunstâncias, controlar os resultados. Mas a vida, ela não foi criada para ser dominada. A vida foi criada para ser vivida em confiança. Assim como o vento sopra onde quer, muitas vezes o caminho de Deus se move de formas misteriosas. E quando nós tentamos forçar, nós perdemos a paz. Mas quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós encontramos descanso. A sua mente, ela deseja garantias. Ela quer saber como vai ser, quando vai ser, de que forma vai ser. Mas a fé não é assim. A fé nos convida a outro lugar. E a fé não é passividade. A fé é uma confiança ativa. É dar o melhor de si hoje, sabendo que o amanhã está nas mãos de Deus. Quem age assim descobre que portas se abrem, que os obstáculos que surgem na sua vida se transformam em redirecionamentos, que o medo do fracasso perde força. Vamos pensar num exemplo aqui. Um jovem, trabalhador, ele tenta controlar cada detalhe da sua carreira. Ele vive em ansiedade, imaginando cenários de queda, medo de críticas, comparações com os outros. Mas quando ele decide entregar os seus planos a Deus, ele percebe que a vida flui com mais leveza. As oportunidades chegam, não por desespero, mas por graça. O coração descansa. Então ele descobre que trabalhar em paz é muito mais produtivo do que viver sob tensão. Não é? Esses momentos que às vezes eu fico em silêncio aqui é para a gente refletir. Não é verdade? Pare, pense sobre sua vida. O coração descansa. E quando a gente está nessa situação, realmente, você rende mais. A confiança em Deus não significa deixar de ter responsabilidade. Nós continuamos planejando, nós continuamos sonhando, nós continuamos agindo, mas fazemos isso com liberdade, com aceitação, porque nós sabemos que não estamos sozinhos.
É como uma mãe que, em vez de viver noites sem dormir por causa dos filhos, ela entrega em oração e confia que o Senhor os guarda. Ela continua cuidando, óbvio, mas ela já não carrega o peso do medo. Confiar é deixar de ser o guerreiro em guerra constante e se tornar o peregrino que caminha ao lado de Deus. Ah, Romero, o que você está falando, Romero? Pois é. Por isso que eu acho importante fazer uma peregrinação. Sabe, você aprende tanta coisa, gente, mas tanta coisa, gente, que às vezes uma vida inteira você não aprendeu. Confiar em Deus é deixar de ser o guerreiro em guerra constante e se tornar o peregrino que caminha ao lado de Deus. Oh, Pai, não é bom isso? Caminhar ao lado de Deus? Quando nós soltamos o controle e colocamos a nossa fé no Deus vivo, nós descobrimos que o caminho se torna leve, se torna verdadeiro e se torna cheio de propósito. Bom dia, meu irmão, minha irmã, como estão as coisas por aí? Aqui tá tudo bem, graças ao nosso bom Deus. Mais um dia. Você já percebeu que às vezes basta prestar atenção no que está na nossa frente, que tudo se ilumina de um outro jeito? Grande parte das pessoas vive numa busca incessante. Mais conquistas, mais relacionamentos, mais bens. E mesmo quando ela alcança aquilo que sempre desejou, a sensação de plenitude logo se vai. De repente, um novo desejo surge. É quase como aquelas pessoas que ficam náufragos no oceano e acabam tendo que tomar água salgada. Quanto mais ela bebe, mais sede ela sente. A promessa do mundo é sempre adiada. Quando eu tiver aquilo, então eu vou ser feliz, mas a realidade é que nada nesse mundo terreno pode te oferecer uma satisfação que dure. O coração humano foi criado para Deus e somente nele ele vai encontrar o descanso verdadeiro. É como alguém que alcança uma promoção no trabalho. A alegria acaba durando pouco, o salário aumenta, as dívidas aumentam e aquele salário que parecia uma grande coisa já não é suficiente. Então logo vem as pressão por novos resultados no trabalho, mais vendas, mais burocracia. Ou então, como uma família que compra a tão sonhada casa, mas logo percebe que os problemas do coração permanecem. A busca sem Cristo é um ciclo sem fim de sede e de vazio. A Bíblia nos mostra que a verdadeira satisfação não está nas circunstâncias, mas na presença de Deus. Quando nós paramos de buscar fora e olhamos para dentro, nós encontramos a fonte de água viva que é Cristo em nós. É nesse encontro que a inquietação cessa e que a alma descobre um descanso que não depende de condições externas. Pense, por exemplo, numa pessoa que depois de uma longa semana de preocupações,
ela decide se recolher em oração. No silêncio, diante de Deus, ela percebe que a paz não está em resolver todos os problemas da sua vida, mas em confiar naquele que governa tudo isso. Esse instante simples, uma coisa tão pequena, vale muito mais do que qualquer conquista que você possa ter na sua vida. A satisfação que o mundo promete é algo passageiro, mas a satisfação que Cristo oferece é eterna. Então, nós não precisamos mais viver como caçadores de experiências que nunca bastam. Nós podemos viver como filhos amados, que bebem da fonte inesgotável do amor de Deus. O mundo promete, mas só Cristo cumpre. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Filipenses capítulo 4. A vida externa continua com seus trabalhos, com as suas conquistas e realizações. Mas quando essas ações nascem apenas de uma busca desesperada por preencher o vazio que você sente, o coração nunca encontra descanso. O segredo não está em abandonar os seus sonhos, abandonar as suas metas, mas em compreender que nenhuma dessas coisas é a fonte última da felicidade. O contentamento verdadeiro vem de reconhecer que somente Deus é suficiente. O mundo vai insistir para você, se você tiver mais sucesso, se você tiver mais reconhecimento das pessoas à sua volta, se você fizer mais viagens por vários lugares do mundo, então você será feliz. Mas essa voz nunca se cala, porque nada fora de nós pode satisfazer a sede da alma. A fonte está mais próxima do que imaginamos. A fonte é Cristo, que habita no coração daquele que crê. É a sua presença que supre, que consola, que completa esse vazio. Vamos pensar mais uma vez naquele jovem que está trabalhando, procurando promoções, status, quer comprar um carrão do ano. Cada conquista dessas que ele tem gera uma alegria, mas uma alegria breve. Logo depois que ele conquista o que ele tanto almejou, surge um novo vazio. Aquele objetivo perde o sentido. Então, ele descobre que em meio ao cansaço, que aquilo que buscava no trabalho, ele pode encontrar num simples momento de oração. Paz, plenitude em Deus. E nesse instante, ele percebe que a fonte da verdadeira satisfação nunca esteve nos objetivos dele, mas no Senhor que sustenta a sua própria vida. Reconhecer o espaço que traz a verdadeira satisfação não é abandonar a vida, mas você vivê-la de outra maneira. Nós continuamos a sonhar, nós continuamos a trabalhar, nós continuamos a construir, mas nós já não somos escravos da ideia de que isso vai definir a nossa alegria. Há uma liberdade tranquila nesse desprendimento, uma clareza que liberta da pressão, daquela pressão doida, maluca de querer ter sempre mais.
É nesse estado de confiança que o simples se torna suficiente. O cotidiano, a rotina, ela ganha um sabor de eternidade. A refeição em família, a conversa no trabalho, o momento de descanso, tudo na sua vida se torna sagrado. Porque nós já não buscamos fora o que só Deus pode dar. A alma descansa, porque ela encontrou a fonte que realmente satisfaz. Oh, coisa boa, não é? Tão bom ouvir uma palavra assim que conforta a gente no dia. É bom demais. Um abração a todos, fiquem com Deus e vamos que vamos! Tchê, 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 tchê!